Olá, crianças! Vocês estão bem? O que é que vocês fizeram durante essa semana? Vocês brincaram bastante? Tiveram aulas online? Leram a Bíblia e oraram? Eu espero que sim. Mas lembrando, após brincar, nós temos que arrumar todos os nossos brinquedos e organizar o nosso quarto, para depois nós brincarmos novamente. Agora eu quero que todo mundo pegue sua Bíblia para nós acompanharmos juntos a nossa introdução e a aulinha de hoje. Agora eu quero que todo mundo abra no livro de Deuteronômio, no capítulo 31 e no versículo 6, para nós lermos juntos. Olha o que fala: sejam fortes e corajosos, não se assustem nem tenham medo deles, pois é o Senhor, o nosso Deus, quem irá com vocês. Ele não os deixará nem abandonará. Por isso, pessoal, nós devemos sempre tentar ter coragem, vencer o medo, pois Deus estará sempre conosco, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Quando nós temos medo de qualquer coisa, Deus estará lá, nos ajudando a vencer esse medo. E às vezes, a nossa situação vai estar tão difícil que pensamos que Deus nos abandonou. Mas Ele nunca vai nos abandonar, e nós estamos totalmente errados. Pois como fala no livro de João, capítulo 16, no versículo 33, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Por isso, pessoal, nós devemos sempre tentar ter coragem e vencer os nossos medos. Porque Jesus, o nosso Deus, venceu o mundo, se sacrificando em nosso lugar para pagar o alto preço dos nossos pecados. E depois ele ressuscitou, ou seja, ele venceu o mundo. Por isso, nós devemos sempre ser corajosos e ter fé que Deus cuida de nós, porque Ele é onipresente e onipotente e onisciente. E nós devemos sempre ter fé que vai dar certo. E na nossa vida, nós vamos ter várias dificuldades, mas nós não podemos deixar de ter fé. De fé em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquele que nos salvou da condenação eterna, se sacrificando na cruz em nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados. Por isso, pessoal, nós temos que sempre ter fé e nunca desistir da situação. Nós sempre vamos ter medo, porque nós somos humanos e nós somos pecadores. Mas nós temos que ter fé em Jesus, que aquilo vai dar certo. E nós sempre temos que pedir a Deus, orando, para que nós não tenhamos medo e sempre possamos ter coragem e passar pela situação difícil. Agora, eu quero que todo mundo preste atenção no louvor e na aulinha, para que possamos aprender cada dia mais da palavra de Deus. E lembrando, pessoal, eu quero que vocês tenham coragem para enfrentar a situação cada dia. E eu quero que vocês decorem, memorizem um versículo muito importante que nós acabamos de ler. João 16:33. Porque é um versículo muito importante para nós, onde nós vemos que nós vamos ter dificuldades, mas nós temos que ter fé em Deus. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Tchau, pessoal, eu espero que vocês tenham uma boa aulinha e possam aprender bastante da palavra de Deus. Até mais! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Tia Esther e eu quero saber se vocês estão alegres hoje, se vocês estão felizes. A verdadeira alegria só tem aquele que conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem
só tem quem já conhece Jesus. Vocês sabiam que nós somos soldados de Jesus? Que com Ele nós somos vencedores? De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do Rei, vou marchando como um vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do Rei, vou marchando como um vencedor. 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4. Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou o soldado da luz, sou vencedor em Jesus. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do Rei, vou marchando como um vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 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 Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou o soldado da luz, sou vencedor em Jesus. Agora nós vamos assistir às nossas aulinhas. Tchau! Oi, crianças, bom dia, tudo bom? Saudade de vocês, mas nós estamos aqui firmes e fortes, né? Nessa nossa missão de ter nossas aulas online e vamos continuar pedindo a Deus para que a gente volte o mais rápido possível, tá? Para nossas salas de aula presencial. Mas enquanto isso, nós vamos continuar estudando, né? Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que independente da situação, a gente esteja buscando, esteja aprendendo, tá? E nós estamos iniciando um mês novo, né? Estamos em setembro e, assim como foi feito o mês passado, que a gente estudou, né, uma história, que era de Ruth, agora, ao longo de todo esse mês, nós vamos estudar sobre Moisés, né, a história de um dos homens, né, de um dos grandes homens aí usados por Deus da Bíblia, tá? E o título da nossa aulinha de hoje é Moisés e a coragem do cristão. Então, vamos estudar esse tema hoje, vamos conhecer como foi que Moisés nasceu, né, em que contexto ele nasceu. Mas antes disso, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Vamos lá? Senhor, nós te damos graça por mais um dia na tua presença. Nos conduz, ó Deus, em mais essa aula, para que a gente possa entender a tua palavra. Obrigada, Senhor, pela nossa família, porque tu tens cuidado de nós, mesmo em tempos difíceis. Aquieta os nossos corações, para que a gente tenha um pouquinho de paciência, para que a gente possa voltar para as nossas salas de aula
e aquieta-nos também agora, aí na casa de cada um, para que a gente possa estar atento à Tua Palavra, à exposição da Tua Palavra, e a gente possa entender aquilo que Tu quer nos passar nessa manhã. É isso que nós te oramos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá, né? Iniciar aí com a história de Moisés. E o texto bíblico que nós vamos ler hoje, tá lá em Êxodo, encontra-se em Êxodo. Todo mundo já está com a sua Bíblia? Todo mundo pegou sua Bíblia já? Então é bom que vocês peguem as Bíblias de vocês para lerem, para acompanhar o texto. Então está em um dos livros que foi escritos por Moisés, né? Os 5 primeiros livros nós vamos estudar no segundo livro da Bíblia, Êxodo 2, de 1 a 22, que diz assim o texto. É o nascimento e educação de Moisés, o título. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e exortaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reu, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: O egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas. Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Então, esse é o texto que nós expomos, né, que nós lemos hoje. E antes da gente entender o que esse texto está nos dizendo, é importante que a gente lembre de um fato que aconteceu antes. Todos vocês lembram quem é esse rapaz, né?
todo animado, todo empolgado, feliz, com essa túnica bem bonita, bem colorida. Lembram? Isso mesmo, é José, tá? José do Egito, aquele que foi vendido pelos seus irmãos como escravo e que se tornou o rei do Egito. Por que nós estamos falando de José agora, né? Na história de Moisés? Porque José era o rei do Egito. José morreu, seus descendentes, seus parentes, né, seus familiares, digamos assim, também morreram. E a partir desse momento em que José não existia mais, né, veio a morrer, quem tornou-se o rei do Egito foi um outro homem chamado Faraó, um homem mau que não conhecia José nem os seus descendentes. Esse homem foi quem começou a governar o Egito. E aí vieram tempos difíceis para aquele povo, para o povo hebreu. Por quê? Porque ele começou a observar que o povo hebreu estava crescendo bastante e começou a pensar em estratégias para diminuir o povo hebreu, até que ele chegou na estratégia que vai envolver a vida de Moisés, que era, ele pediu às parteiras, né, as enfermeiras daquela época, né, as parteiras, para que quando as mulheres hebreias fossem dar à luz, fossem ter seus bebês, que se fosse menina, elas deixassem viver, se fosse menino, elas matassem, né? O que foi que aconteceu? As parteiras, obedientes a Deus, não obedeceram ao mandato de Faraó. E por isso elas foram agraciadas, elas foram recompensadas por Deus, por esse ato de coragem que elas tiveram, tá? Então, é nesse contexto de que Faraó quer matar todos os meninos hebreus que nascem na terra do Egito que surge a história de Moisés, que tem ao nascimento de Moisés. A mãe de Moisés, Joquebede, uma mulher muito sábia, né, piedosa, temente a Deus, resolveu então naquela época, imagine como ela não ficou angustiada, né, do ponto de vista como ela ficou angustiada. Por quê? Porque ela não queria que seu filho morresse. Foi por isso que ela o criou por 3 meses, como ele era muito formoso, né? Ela não queria que ele morresse, e aí, no texto que a gente leu, né, ela confeccionou um cesto, todo bem confeccionadozinho, colocou o menino e o soltou no rio. E junto do cesto, né, ali no rio, ia caminhando a sua irmã também para ver o que era que ia acontecer, né? A pedido da sua mãe, ela fez isso. Então, foi que aconteceu que a filha de Faraó estava se banhando ali, estava no rio, estava chegando no rio com suas servas e viu o cesto. Ao ver o cesto, ela pediu para que uma das suas criadas pegasse o cesto, viu que era um menino, o menino estava chorando, ela também se encantou com Moisés e resolveu então ficar com ele, né? E aí o que aconteceu com Moisés? O que aconteceu com Moisés foi que a filha de Faraó quis ficar com ele. Mas como é que ela ia criar essa criança, né, se ela não tinha dado a luz a ele? É aí que a irmãzinha, né, de Moisés aparece de novo, né, e sugere para a filha de Faraó, né, se oferece, na verdade, para que ela possa chamar uma hebreia, uma ama de leite, uma mulher que, tendo seu filho retirado, né, porque estava mandando matar, ou que estava com um bebezinho novo, pudesse amamentar, cuidar, criar Moisés até que ele ficasse grandinho. E foi isso que aconteceu. E quem foi que a menina foi chamar, né? Sendo ela irmã de Moisés? Isso, a mãe deles, né? Joquebede. E Deus foi tão bondoso pela atitude que essa mulher teve de coragem e não resolver não matar o seu filho, que a filha de Faraó ainda pagou um salário para que ela cuidasse do seu próprio filho. E aí
Moisés retorna para a filha de Faraó, sua mãe, né, que o adotou, quando ele já estava grandinho, e ele foi criado lá no palácio, aprendendo todas as coisas, tendo tudo de bom e de melhor e aprendendo ali as coisas da cultura, tudo daquele povo, tá? E um detalhe importante, né? Foi a filha de Faraó que colocou o nome dele. E colocou o nome dele de Moisés porque ele foi retirado das águas, tá? Quando Moisés já estava maior, quando Moisés já era um homem, né, certo dia, saindo ali para dar um passeio, ele observou que um dos servos, né, um dos servos de Faraó estava batendo em um judeu, né? E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Como ele ficou insatisfeito, né, não gostou dessa atitude, ele resolveu matar o homem que estava batendo naquele hebreu. Né? Pensando ele, né, fez a justiça com as próprias mãos, pensando que ninguém tinha visto. No entanto, num outro dia, ele viu de novo uma cena de conflito e perguntou, né, por que eles estavam brigando, e aí os homens falaram, né, você vai nos matar como matou o outro servo? E aí ele percebeu que aquilo que ele tinha feito, que pensava que era escondido, não tinha sido escondido, que as pessoas já sabiam, né, e de fato Faraó soube e passou a persegui-lo. Por isso ele teve que sair dali, daquela terra, né? Teve que sair ali do Egito e foi para a terra de Midian, onde lá ele encontrou essas moças, filhas de Reuel, né? Que ele ajudou elas lá a pegar água, né? A dar para os animais que elas estavam pastoreando, e ele passou a morar com essa família, recebeu uma das filhas do homem como esposa, teve filhos e passou a morar ali. Os demais detalhes eu não posso contar, né? Tem que esperar as próximas aulas para vocês continuarem vendo a história. Mas, né, vendo essa história maravilhosa de coragem, esse início, né, de como Moisés nasceu, nós podemos observar algumas coisas que nós podemos aplicar para a nossa vida, tá? Então aqui tem dois super-heróis, né? Uma menina e um menino, né? E uma força, né? Uma figura aqui que representa força. Nós não estamos falando aqui necessariamente de rapazes fortes, né? De meninos fortes, de meninas fortes, né? Fisicamente falando. Mas nós estamos falando aqui de coragem, de atitudes que a gente só toma quando tem ali uma fé muito grande, acredita nesse Deus soberano em que nós cremos, tá? Então foi isso que a mãe de Moisés fez, e também aquelas parteiras lá no início. Elas foram corajosas, né? Acreditando que Deus iria, né? Acreditando que Deus iria as proteger, né? Ou que seria bem visto aquela ação que elas fizeram. E aí nós temos dois textos bíblicos que vão nos ajudar a entender, né, em que Deus fala que a gente deve realmente ter essa força e essa coragem. Deuteronômio 31:6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Que versículo maravilhoso, né? Deus não nos abandona, independente da situação, por mais difícil que ela pareça. E o outro versículo, né, está em João 16:33, que diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Né? Jesus falando para nós que teremos momentos difíceis, né? Que vamos passar por dificuldades,
pandemia, por doença, por vários problemas, mas que a gente tem que se manter firme nele. E com isso, a gente vai ser vencedor, porque ele já venceu por nós na cruz do Calvário. Ok? Então, para a gente finalizar, né, vocês vão ter que acompanhar aí, já podem ir lendo na Bíblia, vão acompanhar o restante da história. Né? Então, vamos finalizar com a oração, fechando nossos olhos. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais esse estudo. Aplica essa palavra aos nossos corações, à nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Um abraço a todos, bom domingo e até o nosso próximo aulinha.